Vamos hoje fazer algumas reflexões sobre o atributo número 12 do grupo da cura. O atributo diz ter a sublime neutralidade como permanente exercício. A neutralidade é algo que nós temos no mais profundo do nosso ser. Nós não temos neutralidade na superfície do nosso ser. A neutralidade é um estado anterior a quando a energia se divide em polaridade masculina e polaridade feminina. Depois que a energia se dividiu entre polaridade masculina e polaridade feminina, a neutralidade é relativa. Então nós temos neutralidade bem na essência do nosso ser, lá naquele nível nosso, onde nós não somos nem masculinos e nem femininos, nós somos unidos na energia única. Esta energia única, para se manifestar, para tomar formas, para viver na mônada, na alma, na personalidade, esta energia tem que se dividir em duas polaridades, que devem se completar com o tempo. Então, esta busca da neutralidade é um processo de mergulho muito profundo no nosso ser, porque se nós formos permanecer em uma zona intermediária, que não seja o nosso nível profundo, neutros, nós não poderemos ser completamente. Então, no ser humano, o que é natural não é a neutralidade. A neutralidade é natural lá no profundo do ser. Mas no ser humano, na pessoa humana, o que é natural é o antagonismo. Então, este é o trabalho do ser humano, é lidar com o antagonismo de forma a ir encontrando a neutralidade. Por que o natural no ser humano é o antagonismo? É porque no ser humano existe o confronto das forças polares. No ser humano, o masculino e o feminino, ou o positivo e o negativo, estão em confronto, porque eles não têm similaridade vibratória. O masculino tem uma vibração, o feminino tem outra vibração. E em cada um de nós, essas duas vibrações que não são a mesma, vivem, existem e se manifestam. Então, por causa deste confronto de forças natural em todos nós, daí surge o antagonismo. E nós precisamos aprender a lidar com este masculino e com este feminino dentro de nós. Nós precisamos aprender a lidar com isto. Nós precisamos aprender a conseguir que essas duas polaridades não entrem em conflito, sendo tão diferentes, mas que colaborem umas com as outras. Se nós não conseguimos fazer isto em nós mesmos, se nós não conseguimos fazer com que a polaridade feminina complete a nossa masculina, ou que a nossa masculina complete a feminina, se nós não conseguimos fazer isto, nós vamos buscar isto em um outro. Nós vamos buscar isto em quem tenha a polaridade oposta. Mas no buscar isto no outro, nós vamos entrar em conflito com o outro e nós vamos nos decepcionar se nós não tivermos resolvido isto em nós. Então, se dois seres humanos procuram se completar, isto só vai dar certo se os dois tiverem já harmonizados em si este homem e esta mulher, compreende? Então, para dois seres humanos viverem juntos, para colaborarem um com o outro, precisa que dentro de cada um
o aspecto masculino não esteja mais em conflito com o feminino e vice-versa. Então é muito importante este trabalho com as polaridades. No ser humano, a necessidade de união e a necessidade de complementação é muito evidente. Mas ele se engana, porque ele espera se completar em um outro. Ele espera uma complementação a partir de um outro que tem a polaridade oposta. Quando a nossa relação com os outros não deveria ser para isso. A nossa relação com os outros devia ser, após nós termos as nossas polaridades harmonizadas e organizadas, unir com a do outro para unirmos forças, mas não forças em conflito, unirmos forças muito harmoniosas entre elas. Agora, se nós já somos completados dentro, se o nosso lado masculino e o nosso lado feminino já estão em equilíbrio, já estão em harmonia, e o do outro também, então esta união é completamente diferente do que essas uniões normais, onde um espera alguma coisa do outro. O que espera do outro? É aquilo que não encontrou em si. Então são uniões infelizes, que não servem para construir, são uniões que não servem para desenvolver algo superior, mas são uniões de atrito, são uniões de cobrança, são uniões em que você exige do outro uma coisa que você não está encontrando em você. Percebe o que são essas uniões humanas? Sem esta dimensão, sem elas terem encontrado em si a solução dos seus problemas primeiro. Então, quando alguém espera que um outro venha completá-lo, se ele não estiver equilibrado nas suas próprias polaridades, o que vai acontecer ali é mais conflito. O que vai acontecer ali é insatisfação, que no princípio não aparece, não surge, porque as pessoas estão iludidas que vão se completar. Mas depois de um tempo, elas vão perceber que é impossível você completar um outro. E aí começam as infelicidades, aí começam os atritos. Então, nós precisamos saber, precisamos descobrir que este equilíbrio tem que ser feito primeiro em nós. Em nós, o masculino e o feminino devem estar unidos em nós. O masculino e o feminino devem estar pacíficos em nós, para depois podermos fazer uma união com algum outro e desta união sair realmente uma soma de energias, uma soma de forças. Numa certa etapa da evolução, o ser humano vive com esse masculino e com esse feminino em luta dentro dele, em conflito dentro dele, e ele não sabe de onde vem esta insatisfação, ele não sabe de onde vem esta falta de unidade, esta falta de harmonia, e isto é porque ele tem os dois aspectos ainda não unidos. Então, numa certa etapa, o ser humano percebe esta desunião, estas duas polaridades que não estão unidas, e quando ele percebe, ele ainda não sabe que ele tem que uni-las, e ele nem sabe como uni-las. Então, o natural é ele buscar um ser que seja da polaridade oposta, porque ali ele vai procurar, ele vai esperar ter a solução para a sua desunião. Mas ele não vai solucionar a própria desunião do masculino e do feminino dentro dele com um outro. Porque cada um tem que resolver isto em si e nenhum de nós pode resolver isto em um outro. Porque isto são forças antagônicas dentro de nós. Antagônicas porque são muito diferentes o nosso lado masculino e o nosso lado feminino. E para elas estarem pacificamente unidas, para elas conseguirem ficar bem unidas e trabalharem juntas, nós temos uma longa aprendizagem a fazer.
Quem sabe disto já não procura mais complementação em ninguém, porque já sabe que não vai encontrar só esperança, nada mais. Então, quem sabe disto vai procurar unir estas polaridades em si. Como é que se junta isto? Como é que nós fazemos para unir o masculino e o feminino dentro de nós? Como é que se faz isto? Realmente não somos nós conscientemente que fazemos isto. Para unir essas duas polaridades, nós temos que buscar a união dentro do nosso próprio ser. E temos que buscar esta união de forma cada vez mais profunda, de forma cada vez mais atenta e concentrada dentro do próprio ser. Porque se nós nos voltamos para o nosso centro, para o nosso núcleo interno, em busca desta união, é como se nós fôssemos dando um mergulho no nosso ser. E como nós estamos em busca da união em nós, este mergulho é simples, este mergulho vai direto, porque você não está esperando união de nenhum outro lado. Você não está esperando união, você não está esperando felicidade, você não está esperando nada de fora de você. Porque você já sabe aonde vai buscar isto, você já está esclarecido, decidido, então você se vira para dentro e vai na busca desta união. E isto é uma busca muito silenciosa. Quando você vai para dentro de você, na busca desta união, você começa a se pacificar com todos aqui fora, porque você não está pretendendo mais união com ninguém. Então não vai conseguir atrito com ninguém, porque querer buscar união através de um outro é ir ao encontro deste outro buscando atrito, porque isto não consegue desta forma. Então isto é uma busca já fadada a não acontecer o que se espera. Quando a união com o outro não é para isso, a união com o outro não é para complementar o que nos falta, a união com o outro é para somar com o outro aquilo que em nós já está unido e que no outro também está unido. Porque estando unido, nós somos completos, masculinos e femininos. E juntando essas duas complementações, aí somos realmente duas almas que estão trabalhando na mesma direção, unindo forças, somando energias para a obra do plano evolutivo. Então, se você tem esse masculino e esse feminino unido em você, se o outro também tem, juntar isto, unir isto, quer dizer ficar mais forte, quer dizer ficar mais capaz, quer dizer ter mais meios para cumprir um plano evolutivo. E que é esse plano evolutivo? É unir essas polaridades. E essas polaridades têm que ser unidas não só nos indivíduos. O planeta também tem duas polaridades. O planeta tem polaridade masculina e polaridade feminina. Então, o mesmo trabalho evolutivo que um ser tem com ele, de unir o masculino e o feminino em si, o planeta também tem. O planeta Terra é masculino e feminino, todos os planetas são masculinos e femininos, e tem que unir estas polaridades. A união dessas polaridades no planeta é algo que os planetas trabalham durante a sua vida. O planeta Terra, como nós sabemos, ele até pouco tempo se concentrou no desenvolvimento da polaridade masculina. Então o planeta Terra desenvolvia a polaridade masculina até o ponto em que pôde desenvolver. E agora o planeta Terra começa a desenvolver a polaridade feminina. E quando a polaridade feminina do planeta estiver tão desenvolvida quanto ele já desenvolveu a masculina, então o planeta fará esta união.
Aí o planeta não será mais masculino ou feminino, terá isto já unido. Então a humanidade poderá também ter isto unido. Porque a humanidade não pode ser unida nas suas polaridades antes do planeta ser. O planeta tem que unir as suas polaridades e agora ele vai começar um ciclo de trabalho com a sua polaridade feminina, porque a masculina já está bastante trabalhada. Tanto assim que vocês viram que até pouco tempo a mulher era praticamente um instrumento do homem. O homem se sentia superior à mulher. A mulher sempre foi submissa. A mulher precisava de proteção, ia no homem, não é isto? Isto é porque o planeta desenvolvia a polaridade masculina. Então a polaridade feminina era submissa, a polaridade feminina não era desenvolvida. E por isso as mulheres ficaram nessa condição de depender do homem para quase tudo. Agora isto muda, porque a polaridade masculina do planeta já está desenvolvida até o ponto em que pode estar neste momento, a do planeta, não é? Então o planeta começa a desenvolver a feminina e com o desenvolvimento da polaridade feminina do planeta, nos seres humanos, toda esta carga masculina vai ficar bastante equilibrada, porque começa um estímulo para a polaridade feminina de cada um. Cada um de nós, neste novo ciclo planetário, vai ter um estímulo para recuperar o equilíbrio entre as suas próprias polaridades, porque a polaridade feminina, que esteve muito encoberta, esta polaridade feminina tende agora a desenvolver, tende a crescer. E nós já temos capacidade para compreender que este assunto das polaridades não tem nada a ver com o corpo físico. Porque para nós dizermos que todos nós teremos um grande estímulo para a polaridade feminina nossa nesta nova fase do planeta, isto não quer dizer que os homens sejam afeminados e que as mulheres procurem outras mulheres. Não, isto não tem nada a ver com o corpo físico, percebe? Se vocês misturarem este assunto das polaridades com o corpo físico, com o sexo do seu corpo físico, vocês vão se confundir. Porque polaridade neste nível de compreensão não tem nada a ver com sexo no plano físico. O sexo no plano físico é uma coisa. A polaridade feminina e a polaridade masculina é no ser, é na alma, é na mônada. Mesmo que a gente esteja fora do corpo, mesmo que a gente esteja desencarnado, nós temos as polaridades que trabalhar. Isso não tem nada a ver com o corpo físico. O corpo físico está definido, o corpo físico masculino e o corpo físico feminino. Polaridades não se trabalha aí, aí não é lugar de trabalhar a polaridade. As polaridades se trabalham na consciência, as polaridades se trabalham na alma, se trabalham na mônada. E essas polaridades unidas, essas polaridades equilibradas na mente, na alma, na mônada, dá corpos físicos perfeitamente equilibrados, equilibrados em si e equilibrados com outros seres. Então, o antagonismo entre personalidades, o antagonismo entre temperamentos, isto tudo vai se diluindo, vai se resolvendo. Então, esta energia masculina e esta energia feminina tem que estar dentro de nós muito equilibradas. E nós não temos nem que pensar que tipo de corpo temos, está uma coisa na consciência. Então, mesmo aqueles que não têm companhia do ponto de vista físico, pode estar trabalhando isto, porque isto não é um trabalho no plano físico. A harmonia, o matrimônio entre essas duas polaridades não é externo, isto é uma coisa interna. E isto, quando se resolve dentro do ser, ele tem a possibilidade, se for o caso dele, ele tem a possibilidade de se unir com um ser da polaridade oposta, porque ele está dentro de uma lei procriativa que subentende isto neste planeta.
Então, quando nós estamos muito concentrados nas coisas materiais, quando nós estamos muito preocupados com a parte material da vida e não estamos dando muita importância para a parte imaterial, para a parte interna, para a parte consciência, o que acontece é que o masculino e o feminino em nós não se ligam. O masculino e o feminino ficam separados e às vezes ficam trabalhando não em união, não em harmonia. E nós ficamos como um campo de forças que se atraem e se repelem continuamente. E se esse masculino e esse feminino ficam se atraindo e se repelindo em nós, isto vai se projetar nos outros e nós vamos nos sentir atraídos ou repelidos pelos outros. Ora nós sentimos uma grande atração, ora nós sentimos uma repulsão e vice-versa. Isto porque estamos concentrados na parte material da vida. Nós só estamos pensando nas coisas materiais. E você só pensando nas coisas materiais, você vai ficar com o feminino e com o masculino dentro de você separados. Porque na matéria isto não pode mesmo se unir. Um corpo físico ou é masculino ou é feminino. Um corpo físico não pode ser masculino e feminino ao mesmo tempo. Então não é aí que você tem que cuidar disto. Você tem que cuidar disto é na sua consciência, é na sua parte interna. E na sua consciência você tem que estar na busca deste lado imaterial da vida. Você tem que estar buscando toda esta parte da vida que a gente não vê, que a gente não pega, que não é material, enfim. Você tem que estar buscando isto, que é para que haja um início de pacificação nas tuas duas polaridades. Enquanto a sua preocupação, enquanto a sua busca for estritamente por coisas materiais, o feminino e o masculino em você vão estar inquietos. Não tem como isto se unir, não tem como isto se equilibrar. Quando você vai buscando a parte interna da vida, quando você vai se voltando para os valores das pessoas, não para as polaridades, para outros valores. Como você começa a olhar nos outros, a ver nos outros e ver em você mesmo qualidades que não são materiais, qualidades que não são coligadas com seu lado material, mas que são outras qualidades que você vai descobrindo, que você vai vendo no outro, que você vai vendo em você, e que você então começa a desenvolver essas qualidades que não são materiais, quando você começa a penetrar o outro naquilo que ele tem de melhor, naquilo que ele tem de bom, naquilo que ele tem de positivo, mas que não seja material. Você tem que estar buscando isto nos outros, nas coisas, na vida. É aí que as polaridades vão começar a se pacificar dentro de você. Não é quando você se complementa com o outro, não. Você tem que fazer isto primeiro tem que acontecer em você. E isto é o trabalho evolutivo. No nosso corpo físico, no nosso corpo emocional e no nosso corpo mental, estas duas polaridades, masculina e feminina, são separadas por natureza. Então, nenhum corpo mental, nenhum corpo emocional e nenhum corpo físico tem essas polaridades juntas. E nós podemos ser masculinos no físico, femininos no emocional, masculinos no mental. Nós não somos masculinos e femininos nesses três planos ao mesmo tempo. Nós podemos ser masculinos em um corpo, femininos em um outro. Feminino na mente e masculino no físico, e assim por diante. É preciso que isto nos corpos seja unido, porque senão nós podemos ter uma mente em uma polaridade, um emocional numa polaridade oposta e um físico
que fica indeciso entre as duas polaridades. Isto são vidas de muito conflito, isto são vidas de muita desunião interna. O equilíbrio entre o masculino e o feminino não existe no corpo físico, nem no corpo emocional e nem no corpo mental, naturalmente. Esse equilíbrio tem que ser feito nesses corpos, mas ele não existe naturalmente. Então, quando você encontra encarnado nestes corpos, a sua principal tarefa é equilibrar essas duas polaridades, equilibrar esses corpos entre si. Porque se você encarnou num corpo mental masculino, num corpo emocional feminino e num corpo físico, que é um dos dois, você vai ter um trabalho imenso naquela encarnação por unir essas polaridades nos seus corpos, para fazer com que os seus corpos se decidam por uma união dessas duas polaridades, para que esses corpos não participem desta diferença entre eles, mas que entre eles, o mental, o emocional e o etérico-físico, encontrem os meios de se harmonizarem entre si, mesmo sendo de polaridades não iguais, de juntarem isto, e este é um trabalho deles. Essa união dessas duas polaridades, isto é possível na alma. Então a alma pode conseguir juntar sua parte masculina e a sua parte feminina, equilibrar, e os corpos ainda não conseguiram. A alma já conseguiu, a alma já fez esta união, mas aí ela vai precisar ajudar os corpos a fazerem esta união. Então o trabalho de uma alma sobre os corpos é um trabalho muito árduo. O trabalho de uma alma sobre os corpos é, por exemplo, de unir um corpo que foi feito masculino com um emocional feminino, por exemplo. O trabalho de uma alma é imenso para colocar esses dois corpos em harmonia, para colocar uma mente em harmonia com uma emoção que é de outra polaridade. Então, o trabalho da alma nesses corpos é um trabalho muito intenso. Agora, a alma tem esta possibilidade. A síntese disto, a síntese do masculino e o feminino, não existe no físico, não existe em princípio na alma, a alma tem que trabalhar muito por isso, mas esta síntese, ela existe nos núcleos mais profundos. E é lá nos núcleos mais profundos, ali é que existe esta união. Portanto, ali é que existe a neutralidade. E nós precisamos muito da neutralidade. Porque se nós não tivermos esta capacidade de sermos neutros, nós não vamos poder resolver esta união nos nossos corpos. Nós não vamos poder unir um corpo mental que é de uma polaridade, com um corpo emocional que pode estar numa outra, e um corpo físico que está numa das duas. Para você unir isto, você precisa das forças, você precisa das qualidades lá do nível do seu ser, onde existe a neutralidade, onde essas polaridades estão unidas, onde essas polaridades não estão mais como dois polos diferentes. Claro que se uma mônada e se uma alma estão encarnadas, elas sabem muito bem que elas têm que fazer um trabalho com essas polaridades em todos os seus níveis inferiores. Então, o trabalho de uma alma encarnada é um trabalho muito árduo. E dependendo das condições dos corpos que ela reuniu para aquela encarnação, este é um trabalho ainda muito mais árduo. Se diria, é muito difícil você assumir a sua polaridade. Não sei se é difícil assumir a própria polaridade. É difícil você lidar com as duas polaridades dentro de você. Você tem que aprender a fazer isto. E para isto você precisa da energia que está muito além da tua mente. A tua mente, por mais que ela raciocine, por mais que ela queira, a sua mente, por mais que ela trabalhe nessa união, ela não vai conseguir. Porque ela também é assim. Ela também é masculina e feminina. Isto não é com a mente que se resolve. A mente tem que estar aí compreendendo isto. A mente tem que estar aí entendendo e compreendendo de uma vez por todas que não é no outro que ela vai buscar
a sua complementação, que não é no outro, o outro não é para isso. O outro é para unir-se conosco em benefício de um plano de evolução, mas não para unir-se conosco para nos completar, porque isso não acontece nunca. Isto é uma ilusão e muitos já sabem que isto é uma ilusão. A grande maioria não sabe ainda, porque a grande maioria, como se vê, está procurando união com os outros antes de fazê-la em si. Então quer dizer que não sabem nada a respeito disto. Mas há aqueles que já perceberam, que já chegaram a esta conclusão, então esses são os que estão mais prontos para eventualmente terem condições de fazer uma união com alguém ou de fazer uma união com um grupo em benefício do plano evolutivo. Vocês que participam de grupos espirituais, vocês veem nitidamente que os grupos não conseguem ser totalmente evolutivos, não conseguem estar trabalhando diretamente para o plano evolutivo, porque os indivíduos não têm estas coisas resolvidas. Então, um grupo espiritual, um grupo de serviço, seria um grupo onde os seus componentes já têm isto resolvido. Porque aí, se cada componente de um grupo espiritual tiver isto resolvido, aí o grupo espiritual já tem as suas polaridades unidas. E o grupo espiritual que já tem as suas polaridades unidas pode estar a serviço do plano evolutivo no setor que o plano necessitar. Tanto naquele setor, que são setores, digamos, de combate, quanto naqueles setores que são setores mais contemplativos. No plano evolutivo, de repente, é necessário um combate. No plano evolutivo, de repente, é necessário uma contemplação. E os grupos espirituais devem ter isto resolvido. Cada ser deve estar com isto resolvido. Por isso é muito importante nós retomarmos este trabalho depois de muitos anos. Porque no início do trabalho, este trabalho das polaridades foi o primeiro que foi proposto ao grupo. E este trabalho está sendo retomado agora, mas em um outro ponto, em um outro nível. Porque agora, se nós como grupo estamos nos ofertando para trabalhar com o plano evolutivo, este assunto das polaridades dentro de cada membro do grupo deve estar pelo menos inteligentemente compreendido. Para aí cada um ver que tipo de trabalho tem que fazer ainda consigo. Para completar este trabalho das polaridades, completar este equilíbrio das polaridades e depois ver como em cada um isto vai se refletir. Para aqueles que quiserem trabalhar essas características masculinas e femininas, na página 353 do glossário esotérico elas estão enunciadas. As características psíquicas do ser humano e as características mentais. Então a gente vê aquela que nos falta ou aquelas que nós temos pouco desenvolvidas e trabalhamos. Está na 353 do glossário. Nós estávamos então vendo, não é? Que a identificação com a polaridade do nosso corpo físico pode dificultar que a gente reconheça os traços da polaridade oposta. Nós teríamos que considerar este assunto das polaridades sem considerar o nosso corpo físico, porque o nosso corpo físico tem a sua polaridade para aquela encarnação. Mas esse trabalho com as polaridades é na consciência, não é no físico, porque no físico está resolvido. Então, isto é na consciência que nós temos que usufruir da polaridade positiva do sexo oposto, da polaridade oposta à nossa. Por exemplo, digamos que a gente tenha uma característica masculina negativa, como é a grosseria. A grosseria é uma característica masculina negativa. Então eu tenho que buscar a característica feminina positiva, oposta a essa. Então, se eu sou grosseiro, eu tenho que trabalhar a suavidade, que é a característica oposta feminina.
Percebe? Mesmo que eu esteja num corpo masculino, eu tenho que ir buscar a característica feminina da suavidade para trazer para mim e equilibrar a minha grosseria, que é uma característica masculina negativa. Então, a nossa característica negativa tem que ser corrigida através da característica oposta positiva. É assim que a gente vai trabalhando. Por exemplo, uma característica mental feminina negativa é o retraimento, a astúcia mental. Aquelas mulheres que ficam retraídas, mas astuciosas, esperando o momento para agir diferente. Então ali ela tem que buscar a característica mental masculina positiva, que é a retidão de pensamento, que é o pensamento direto. Isso é que ela tem que desenvolver. E assim se faz este trabalho. E pode-se ter uma graça, pode-se ter uma ajuda especial do eu superior e que aquela característica então possa emergir logo. Então, o trabalho é nós refletirmos sobre as nossas condições internas, sobre a nossa realidade e nos voltarmos silenciosamente para o centro da nossa consciência e lá ir buscar os aspectos opostos. Poderíamos exemplificar, por exemplo, aqui na distribuição das tarefas, nós temos mulheres até muito delicadas, cuidando dos bois, cuidando do cavalo. Em vez de colocar um homem, por que tem que ser um homem? Por que não pode ser uma mulher? Dependendo da harmonia que ela tem com aqueles animais. E hoje, com o desenvolvimento da polaridade feminina do planeta, nós estamos vendo um equilíbrio entre essas duas polaridades, nos seres, inclusive em corpo físico. E temos visto cada dia mais a presença das mulheres em todos os setores da vida. Então não sei se é o caso de ficar fazendo restrições de o que é trabalho de homem e o que é trabalho de mulheres. Isto é muito retrógrado. Então, na página 353 do glossário, vocês têm então a síntese, não é, desses assuntos. E tem as várias características a serem trabalhadas. Se reconhece os aspectos masculinos ou femininos negativos e se vai buscar no aspecto oposto o traço positivo, oposto àquele. E assim começamos a observar as nossas reações. Observar as nossas reações para ver como ir substituindo. Nós precisamos aprender, na época atual, a exercer ambas as polaridades, não ficarmos limitados na nossa polaridade, porque podemos usufruir da polaridade oposta, desde que positiva, numa mesma ação. E assim nós colaboramos para o desenvolvimento geral da humanidade. Trabalhando uma coisa desta em nós como parte da humanidade, vamos colaborando para o bem geral neste sentido. E uma pessoa diz que precisa de cura com respeito a forças caóticas de vaidade, de cobiça e de egoísmo. E como ela pode usar esses atributos de cura? Então, você lê o atributo, reflete sobre o atributo, procura examinar o atributo da forma mais atenta possível. O atributo vai desenvolvendo uma energia. Você vai entrando na energia do atributo. E essas energias vão produzindo em você uma mudança, uma transformação. Então você esqueça da vaidade, da cobiça, do egoísmo, esqueça todas estas coisas e fique refletindo sobre o conteúdo do atributo. Você pega o atributo, fique refletindo sobre o que ele está dizendo e esqueça os seus defeitos.